Ok, pessoal, vamos então para a minha segunda parte aqui da minha estante de não ficção. Mostrar aqui para vocês esse livrinho que tem um texto no meu blog sobre ele. Opa! Que é o Lendo Lolita em Teherã, muito interessante. A Zana Fizi era uma professora numa universidade no Irã, ensinava literatura inglesa, e quando aconteceu aquela revolução cultural lá nos anos 70, né, 79, ela foi proibida de ensinar e tal, e ela reúne as melhores alunas dela em casa, meio que clandestinamente, para ler e discutir grandes clássicos da literatura ocidental. Lolita, Jane Austen, é uma história muito bacana. Tem um textinho no meu blog sobre esse livro também, depois eu vou deixar linkado aqui. Esse livro foi muito bem recomendado, O Ornamento do Mundo, como muçulmanos, judeus e cristãos criaram uma cultura de tolerância na Espanha medieval. Foi uma época, né, na Espanha, em que as religiões conviveram pacificamente, religiões que hoje são aí um pouco, como é que eu vou dizer, tem uma certa animosidade, né, entre elas. Deus, uma biografia do Jack Miles. Esse autor tenta escrever uma biografia de Deus usando os textos bíblicos, parece ser muito interessante. E há muito tempo que eu queria esse livro, finalmente encontrei num sebo, eu vou ler em breve. Livros sobre música, eu gosto de música brasileira, aqui é um livro sobre Elis Regina, bem bacana, espécie de reportagem. Aqui tá tudo meio misturado, né, reparem. Blackwater é um texto, uma reportagem sobre um exército mercenário americano que trabalha aí, uma espécie de serviço terceirizado, né, que os Estados Unidos contratam para essas áreas de guerra, para essas guerras que eles estão envolvidos. Biografia do Bob Dylan, do Robert Shelton, uma das minhas leituras esse ano também, deve ser. Um livro sobre cinema, Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, um livro que fala sobre cinema dos anos 70, muito recomendado esse livro, tem um monte de elogio aqui atrás. Mas para eu ler esse livro eu preciso assistir muitos filmes ainda, muitos filmes dessa época, para eu acompanhar um pouco mais. O Diplomacy, do Henry Kissinger, que é uma espécie de livro de história da diplomacia, um livro de referência. Quando eu era o tal, gente, a geração Beat, o Allen Ginsberg, aquele autor de Naked Lunch, William Burroughs, depois que eles estavam meio em decadência, assim, eles criaram uma escola de poesia que recebiam as pessoas. Esse Sam Cashner, ele participou, ele conta a história dele nessa escola. Enfim, parece ser muito interessante. Eu encontrei esse livro por acaso e comprei, ainda vou ler. A Mirklin, comprei esse livro errado. Eu queria ter comprado o livro em que ele dá a volta naquele barquinho lá, a remo. Eu acabei comprando esse, que ele dá uma volta ali ao mundo pela Antártica, né? Uma coisa assim. Eu vou ler também. Orientalismo, do Edward Said, que é um grande intelectual também, e que reflete um pouco sobre essa questão do Oriente Médio. O livro do Marcelo Gleiser sobre as origens do universo, né? Um livro sobre ciência. Me lembro desse livro da escola, achei num sebo aí, comprei. O Paulo Francis, que foi um jornalista, né, brasileiro, muito polêmico, muito peculiar, e ele escrevia uma coluna na Folha de São Paulo, se eu não me engano, e ele falava sobre livros, teatro, cinema, enfim. É interessante para a gente pegar assim, algumas referências para ler. Aqui é um livro sobre religião também, Evangelhos Gnósticos, Ellen Pagels. Esse é um livro sobre Jung. Esse autor defende que criou-se uma espécie de culto em torno da figura do Carl Gustav Jung, que é um nome importante aí da psicanálise, né? Esse livro parece interessante. O Naipaul, V.S. Naipaul, esse autor, não sei se eu estou falando o nome corretamente, ele é um autor de ficção, muito respeitado também. Ele tem uma nacionalidade diferente, mas ele escreveu em inglês, morou na Inglaterra, se não me engano. E ele fez viagens a países islâmicos e ele reescreveu esses dois livros aqui, certo? E este aqui, que é o verdinho. Eu não sei se vai dar para ler o nome dos países, deixa eu tentar ler para vocês aqui. Indonésia, Irã, Paquistão e Malásia, e o outro é também Uma Viagem em 98 e Uma Viagem em 1981. Parece ser bacana também. Não sei porque eu tenho uma biografia do Lacan, coisa de psicanálise. Eu não sei porquê, parece que essa biografia é muito bem escrita, acho que é por isso que eu tenho. E quando lerei isso? Enfim.
Livreiro de Cabu, esse livro ficou muito famoso entre a gente. Comecei a ler, achei interessante, mas não terminei. O livro do John Steinbeck, eu já mostrei para vocês lá no meu vídeo sobre o Cosaque Naif. A Biblioteca à Noite, o Alberto Manguel é um grande... Ele escreve sobre leitura, né? E aqui, como ele é um grande leitor e tem milhares de livros, ele vai contar nesse livro como ele finalmente organizou a biblioteca dele, encontrou uma cidade e um lugar para poder organizar. E como ele fez isso, parece ser muito interessante também. Livro de referência do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. O livro do historiador Paul Johnson sobre o Renascimento, gosto muito de história. O livro do Laurentino Gomes, esse livro está autografado. Eu fui no lançamento do 1988. Esse livrinho do Zeni Ventura aqui é muito bacana, é uma caixa, não vai dar para mostrar. Aqui dentro tem o 1968, o ano que não acabou. Um livro que fala um pouco sobre esse período da ditadura militar no Brasil, como foi a instituição do AI-5. Esse livro é delicioso. Um dos meus livrinhos favoritos. Era dos Extremos, do Hobsbawm, um livro de história também, de referência. História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Peter Gay, que é um grande historiador, professor da Yale University. Esse aqui é o livro que ele escreveu sobre o modernismo. De Baudelaire a Beckett, mais um pouco. Tem uma lombada muito legal esse livro, ó. Os grandes artistas. Esse mesmo escritor fez um grande painel sobre o século XIX. Esse aqui é um dos volumes, O Coração Desvelado, em que ele fala sobre a introspecção. O hábito de ouvir música, de ler, enfim. É um ponto de vista tão interessante. E o melhor de tudo é que enquanto ele vai defendendo o seu ponto de vista, ele vai nos educando, assim. Ele vai dando pequenas biografias dos autores que eram lidos. Gente, esse livro é muito instrutivo. Eu já li, assim, por partes. Às vezes eu abro para ler, eu não li ele de cabo a rabo ainda, mas, assim, eu leio, assim, abro e leio e me instruo, me educo. Muito interessante. Aqui tem as biografias, são vários volumes, estou tentando encontrar os outros, mas está bem caro no sebo, está tudo esgotado, né? Aqui é a biografia do Buñuel, aqui tem a primeira parte da biografia do Victor Hugo. Esse livro está na promoção, eu comprei, são 2 volumes. A biografia do Borges, que não é muito conhecida. Comprei também uma dessas promoções. Outro livro do Peter Gay, uma biografia do Mozart, essa biografia é muito bacana, bem curtinha, mas bem bacana. Biografia do Ayrton, que é um cara que eu gosto. Biografia do Feltrinelli, esse editor aqui foi uma figura cultural muito importante no século XX. Ele é um editor italiano e ele editou o Doutor Zhivago na Itália, porque o Doutor Zhivago foi proibido na União Soviética, né? E ele acabou sendo, assim, publicando outros livros proibidos nos seus países. Se eu não me engano, o Henry Miller, nos Estados Unidos também, ele publicou na Itália. Tem um texto também no meu blog sobre essa biografia, eu vou deixar linkado. E a biografia do Ian Kershaw, né, que eu já mostrei. Aqui em cima, né, tem alguns, deixa eu tentar mostrar aqui. Ok, o livro do James Ellroy, Ascensão do Romance, que é um livro sobre literatura do século XIX, preciso ler este livro. Manifesto do Partido Comunista, do Marx, que é um texto político muito importante. A correspondência do Guimarães Rosa com o seu tradutor italiano, esse livro delicioso também. Estou tentando achar a correspondência dele com o tradutor alemão. O Mundo de Sofia, que não é meio ficção, não ficção. Eu não gostei do livro como ficção, mas como tem uma parte sobre filosofia um pouquinho bacana, eu mantive ele aqui. Esse livro do Eduardo Bueno, sobre náufragos, traficantes degradados, sobre os primeiros 50 anos do Brasil, muito interessante isso aqui. Ou, de novo, Alberto Manguel, com uma história da leitura. Essa foi uma das minhas leituras de 2012 também. Eu devo fazer um vídeo aí sobre as melhores leituras. Esse livrinho é delicioso. Vocês aí, leitores que me assistem, devem ler este livro. E daquela coleção 1001 livros, né? Bom, eu acho que tem mais alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, pessoal. Opa, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se vai dar pra mostrar. Aqui tem o livro do Calvino. Deve ficar um pouco escuro o vídeo, ó. Porque ler os clássicos. Arte Inimiga do Povo. É um livro um pouco controverso. Verdade Tropical, do Caetano Veloso, que eu também devo ler. Faz importante, ele conta a história do tropicalismo e tal.
uma biografia do Sir Richard Burton, que foi uma figura muito peculiar também. O cara era agente secreto, era poliglota, lutava espada, ele veio pro Brasil para descobrir aquele tal do Eldorado, ele era um aventureiro, ele traduziu o Kama Sutra pro inglês, ele tem uma biografia tão interessante, esse Richard Burton. O livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, bacana. O livro do Darcy Ribeiro. Aqui tem o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Aqui tem o Drácula. Vou mostrar esses livrinhos, eu acho, das minhas aquisições, porque isso aqui acabou de chegar pra mim. Outro livro do Harold Bloom, Where Shall Wisdom Be Found, Onde Encontrar a Sabedoria. Ele fala sobre escritores sábios, né, que escreveram assim essa literatura de mais sapiência e tal. Sgt. Pepper's é uma história do disco dos Beatles, não vou conseguir mostrar aqui. Os Fatos São Subversivos. Esse historiador, ele se dedicou sobre os anos 2000, ele escreve história recente. Em vez de se dedicar a fatos mais antigos, ele se dedica a fatos mais recentes. Preciso ler. Escritos políticos de uma década sem nome, os anos 2000. O Queijo e os Vermes, que é um historiador também. Esse livro parece ser muito bom. Já ouvi muitas recomendações, tem que ler. A biografia da Clarice, que eu já mostrei. E esse livro que também está totalmente deslocado. Fernando Pessoa, o livro de Desassossego. A Claire Scorzi, me desculpe se eu estiver falando o nome incorretamente, tem um vídeo que ela fez recentemente sobre este livro. Ela faz uma análise belíssima. Aliás, tem vídeos incríveis no canal da Claire, porque ela fala com muita propriedade sobre esses livros assim mais clássicos. Excelente. Bom, é isso. Essa é a segunda parte do meu bookshelf tour da estante de não ficção. E eu acredito que esse deve ser o último vídeo, né, gente? Bom, quero agradecer os comentários. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.